coluna de água, que era muito grande, se reduzisse. E o que nós temos hoje nada mais é do que esse princípio inicial descoberto por esse reverendo inglês em 1700. Tá? Então, a pressão arterial nossa de 120 milímetros de mercúrio, na verdade, é a pressão. Qual é a pressão gerada pelo coração capaz de deslocar uma coluna de mercúrio de 120 milímetros de altura? Tá? Isso que significa pressão em termos de medidas de milímetros de mercúrio. Tá? Bom, mas então, no mamífero é isso que nós temos, né? Isso vocês já sabem, vocês tiveram já anatomia, biologia celular, enfim, viram isso no colegial, no cursinho, enfim, várias vezes. Nós temos, então, um coração composto por 4 câmeras cardíacas, 2 átrios e 2 ventrículos. Essas câmeras estão conectadas entre o lado direito, entre átrio e ventrículo direito, e entre átrio e ventrículo do lado esquerdo. Tá? Do lado esquerdo, nós temos a circulação chamada circulação sistêmica, não é? Então, o ventrículo esquerdo ele é mais robusto, ele tem uma grande quantidade, tem uma quantidade maior de músculo, capaz de gerar uma maior pressão, uma pressão máxima ou chamada de pressão sistólica em torno de 120 milímetros de mercúrio, e uma pressão mínima, que é a pressão diastólica, de 80 milímetros de mercúrio, considerando uma pressão normal de 120 por 80. Uma vez contraído o ventrículo, ele injeta sangue na sua artéria principal, que é a artéria aorta, não é? E aí esse sangue, mediante propriedades elásticas da circulação, que vocês vão ver em hemodinâmica, esse sangue é transmitido ao longo das várias artérias. Então, e nós passamos a ter um fluxo de sangue pulsátil, que é convertido num fluxo de sangue contínuo. Tá? O sangue está constantemente passando na artéria, certo? Mas o coração contrai a cada batimento. Não é? Então ele injeta sangue a cada batimento, mas o fluxo é constante nas artérias. Como isso? Propriedades elásticas dos vasos sanguíneos, que vão converter um fluxo pulsátil pelo coração num fluxo contínuo pelas artérias. Tá? E nós temos, daí esse sangue é transmitido para os vários órgãos do organismo, nós temos daí arteríolas, que são os chamados vasos de resistência, não é? Que imprimem uma determinada resistência a esse fluxo de sangue, e nós temos os capilares, que são as células com uma única camada de células, são os vasos com uma única camada de células, que é onde ocorrerão as trocas metabólicas entre o sangue e os tecidos, tá? Onde a informação vai ser levada para as células como fonte nutritiva e vai remover os objetos ou as substâncias que precisam ser eliminadas. E aí nós voltamos para o sistema venoso, através de vênulas, veias de pequeno calibre e as veias de grande calibre, que retornam para o lado direito do coração. Não é? E aí no lado direito esse sangue agora, com baixa quantidade de oxigênio, vai ser transportado para os pulmões, onde sofrerá a oxigenação. Tá? E aí nós temos a chamada circulação pulmonar ou pequena circulação. A pressão gerada pelo coração do lado direito é a máxima pressão gerada no sistema cardiovascular, como eu comentei. A pressão do lado esquerdo do coração. Do lado direito, a pressão é uma pressão baixa. Mas por que a pressão é baixa? Porque a circulação é pequena, então você não precisa de uma pressão tão alta para impulsionar esse sangue para os pulmões. Tá? E tem outras características também estruturais dos vasos que não permitem suportar uma pressão tão alta também. Tá? Quando ocorre uma pressão muito alta nessa região, nós temos um extravasamento de líquido ou de sangue para os alvéolos pulmonares, que é a chamada hipertensão pulmonar, levando a uma arritmia, uma dispneia respiratória. Tá? Colabamento de alvéolos impedindo que a gente possa respirar de maneira adequada. Tá? Isso eu já comentei. Bom, dentre as funções do sistema cardiovascular,
nós temos que a principal função é transporte e distribuição de substâncias, como eu comentei com vocês até agora, né? Então o sistema, através do coração como uma bomba, vai gerar contração, vai impulsionar esse sangue e distribuir esse sangue para as várias células e os vários tecidos do organismo. Mas essa não é a única função. Remoção de produtos indesejáveis, não é? Então tudo que é indesejável deve voltar para o sistema cardiovascular e esse sistema vai direcionar isso para ser eliminado através das fezes, através da urina ou através até do processo expiratório, eliminando o excesso de CO2, tá? Levando isso para os alvéolos pulmonares. Dissipação e manutenção de calor, eu comentei que em dias mais frios nós temos constrição de vasos periféricos, membros superiores, membros inferiores e face, e dias mais quentes, dilatação dessas regiões na tentativa de auxiliar o organismo a manter ou resfriar o organismo, tá? Ou manter o calor ou ajudar no resfriamento, tá? Mas veja, eu não estou dizendo que o sistema cardiovascular regula a temperatura corporal, tá bom? Nós somos organismos homeotérmicos, ninguém aqui é lagarto que precisa regular a temperatura, tá? Através do sistema cardiovascular. A gente não precisa ficar no sol para aquecer e manter a temperatura em 37 graus. Quem controla isso é o cérebro através do hipotálamo, tá bom? Mas o sistema cardiovascular pode auxiliar nessas dissipações ou manutenções de calores. Comunicação de hormônios entre os tecidos. Então a gente vai ver em regulação do sistema neurohormonal de que numa situação de hemorragia, por exemplo, uma perda de sangue muito grande, tem um hormônio que é liberado na circulação e vai sofrer uma série de ações enzimáticas e esse hormônio vai ter ação no vaso, numa determinada região do organismo que está precisando ser contido o sangramento. Então veja, é liberado numa determinada região e isso é levado pelo sistema cardiovascular até uma outra região, tá? Isso ocorre com a maioria dos hormônios e quando vocês estiverem endócrino, fisiologia endócrina no segundo semestre, vocês vão ver a importância do sistema cardiovascular para levar esses hormônios de uma região para outra, tá? Ajustes de suprimento de oxigênio. Então veja, se nós estamos numa situação de baixa oxigenação no sangue, onde a pressão parcial de oxigênio é baixa, nós vamos ter que o sistema cardiovascular, em conjunto com o sistema respiratório, vão trabalhar na tentativa de obter mais oxigênio através do sistema respiratório, e esse oxigênio vai ser transportado mais rapidamente do alvéolo pulmonar para o capilar pulmonar, e dessa maneira levado para um determinado órgão, para determinado músculo que está necessitando de um suprimento de oxigênio, tá? Então essas são as 5 principais funções do sistema cardiovascular, tá? Se nós olharmos o sistema cardiovascular, e isso vocês já viram em anatomia, macroscopicamente e também microscopicamente, ele é um músculo estriado, não é? Mas ele não é um músculo estriado esquelético, ele é um músculo estriado cardíaco, tá? Nós temos 3 camadas musculares, né? O epicárdio, o endocárdio e o miocárdio, sendo o miocárdio a principal camada muscular do músculo cardíaco. Nós temos regiões especializadas do coração, localizadas aqui no átrio direito, que apresenta um automatismo, são células diferenciadas, células do chamado nodo sinoatrial, não sei se vocês já ouviram falar disso. Esse coração recebe, apesar de ter um automatismo e gerar atividade contrátil, independente de sinapse, mas nós temos uma influência do sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, né? O Donato deve ter comentado isso com vocês, né? O sistema neurovegetativo, simpático e parasimpático para o coração e para os vasos, não é? Então, no coração especificamente, nós temos uma influência simpática e parasimpática, regulando o quê? Frequência cardíaca, né? Número de batimentos por minuto, e regulando também a força de contração do músculo cardíaco, tá?
Agora, o que diferencia o músculo estriado cardíaco do músculo estriado esquelético é a presença dos chamados discos intercalares, que vocês certamente viram em biologia celular, né? Esses discos intercalares são regiões de baixa resistência elétrica que permite uma facilidade do potencial de ação passar de uma célula para outra, fazendo com que o músculo cardíaco possa se contrair como um todo. Tá? Uma vez que a atividade elétrica atinge uma determinada célula, a presença dos discos intercalares permite com que esse potencial possa ser transmitido rapidamente entre todas as células do músculo cardíaco. Tá? Então veja, a difusão do potencial de ação para todas as células. Não vou falar sobre as válvulas. Oi? Veja, isso aqui é só para vocês, como curiosidade para vocês, que na circulação fetal nós temos um funcionamento do coração um pouco diferenciado. Obviamente nós temos 4 câmeras cardíacas, né? O sangue do ventrículo esquerdo é injetado na aorta, então a variação de pressão nessa região faz com que a válvula aórtica possa ser aberta e o fluxo de sangue pode ser transmitido para a circulação sistêmica, certo? O sangue volta pelas veias cavas, né? Superior e inferior, do átrio passa para o ventrículo, mas veja que tenho aqui um forame oval comunicando o átrio direito com o átrio esquerdo. Isso é fisiológico em circulação fetal, então existe uma pequena mistura de sangue aqui, e quando o ventrículo direito contrai, existe uma variação de pressão na artéria pulmonar, na válvula pulmonar, isso se abre e esse sangue é levado para o pulmão, mas também tem uma comunicação aqui no ducto arteriolar que comunica a artéria pulmonar com a aorta. Então o débito cardíaco no recém-nascido ou no feto é diferente do adulto. Qual é a vantagem disso? A vantagem que você não precisa com que o sangue passe tanto pelo pulmão, porque o sangue não vai ser oxigenado no pulmão, certo? Quem vai oxigenar o sangue é a mãe através das artérias umbilicais, concorda? E o pulmão está se maturando, é um dos últimos órgãos a se maturar. Tá certo? Então, dentro da barriga da mãe, quem vai promover a oxigenação do sangue são as artérias umbilicais da placenta, que permite a troca adequada.